Paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs do canal do YouTube. Meus amados irmãos, eu vou estar trazendo a palavra do Senhor para todos nós nesta tarde de quarta-feira, que se encontra no livro de Jó. Quero estar falando um pouquinho sobre este personagem bíblico, que é muito conhecido por todos nós, pela sua história, pela sua paciência. Mas antes de estar entrando na palavra, meus amados irmãos, eu quero dizer a todos vocês que estão precisando de um agir do Senhor em alguma área da vida de vocês, seja na área financeira, familiar, seja em qualquer área, que está e que o irmão ou a irmã esteja precisando de oração, de um agir do Senhor. Eu vou estar orando por você, meu irmão, minha irmã. Deixe o seu comentário, faça o seu pedido de oração. Eu estarei orando daqui do lado de cá, o irmão vai estar orando do lado de lá, e nossas orações juntas, elas chegam até o trono do Senhor Deus Todo-Poderoso, e o agir do Senhor vai acontecer naquilo que você precisa, meu irmão, minha irmã. Amém, meus amados? Então eu estarei agora entrando na palavra do Senhor, aqui no livro de Jó, capítulo 1, começo aqui da história de Jó, que diz assim a palavra do Senhor, meus amados irmãos. Jó, um homem íntegro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e o seu gado era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos à casa uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os santificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: talvez pecaram meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Agora, os ataques de Satanás. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de proteção a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles, e deram sobre eles os sabeus e os tomaram. Também aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as tuas ovelhas, e os teus moços,
e só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando aos caldeus, 3 tropas deram sobre os camelos, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre os jovens, e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Glória a Deus, meus amados irmãos. Meus amados irmãos, como eu acabei de ler aqui a palavra do Senhor, Jó ele perdeu seus animais, ele perdeu seus servos, ele perdeu seus filhos e filhas, mas apesar de toda a perda de Jó, de tudo que Jó perdeu, Jó não blasfemou e Jó não culpou o Senhor Deus. Jó ele se humilhou, ele rasgou suas vestes, rapou sua cabeça, mas em momento algum Jó culpou o Senhor. Situação difícil para Jó suportar, porque ele perdeu ali seus filhos, perdeu tudo quanto tinha. Se fosse só bens materiais, tudo bem, nós íamos dizer, bens materiais, consegue outro, mas ele perdeu ali seus filhos, suas filhas, mas mesmo assim, Jó suportou ali e não culpou o Senhor. Então, meus amados irmãos, a história de Jó, ela traz um ensinamento muito grande para todos nós, nos dias de hoje. Porque o Jó aqui, no decorrer da história de Jó, no livro de Jó, Jó vai estar dialogando com o Senhor Deus Todo-Poderoso. Chega em alguns momentos, ele questiona o Senhor sobre algumas coisas, mas em momento algum, ele blasfema contra o Senhor. E do começo ao fim, entre o diálogo de Jó e seus amigos, e lá no final, quando Jó começa a conversar com o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele permanece fiel ao Senhor, confiante, apesar de tudo que ele passou, porque logo depois desse ocorrido, Satanás também, com permissão do Senhor, vai tocar na carne de Jó, ou seja, com a doença, com a enfermidade, com a lepra, ao qual ele rapava as suas feridas com um caco de telha, ou seja, uma situação mais que difícil. Mas Jó aguentou, suportou. E o final da história de Jó, todos nós conhecemos. Que lá no finalzinho o Senhor o abençoa e multiplica. E Jó volta para a sociedade, quadruplicado de bens, tem filhas e prospera. Mas Jó suportou. Então, meus amados irmãos, trazendo para todos nós a história de Jó, a palavra do Senhor aqui, nós temos que suportar mais. Eu falo isso de mim, suportar porque muitas das vezes nós passamos por situações difíceis e nós já queremos retroceder, já queremos parar, nossa fé já fica abalada. Muitas das vezes nós buscamos confiança no homem, um socorro, aonde primeiramente nós teríamos que buscar ao Senhor Deus. E muitas das vezes aquelas situações que nos abalam, nós se encurvamos diante delas e não buscamos a face do Senhor Deus Todo-Poderoso, confiante, porque situações difíceis elas virão na minha vida, na sua vida, meu irmão, minha irmã, nas nossas vidas.
elas vão vir situações difíceis. Algumas delas parece que não vai ser capaz. Ou seja, alguma delas parece que nós não vamos ter condições de suportá-las e não vamos vencer. E daí, muitas das vezes, nós pensamos em desistir. Mas é aí que nós temos que permanecer firmes. Porque assim como Jó permaneceu firme, independente dele ter perdido tudo, estar doente, no final ele foi abençoado pelo Senhor Deus. E muitas das vezes nós estamos passando uma situação difícil, porque o Senhor está nos provando, mas quem está no controle da situação é o Senhor Deus. Ou seja, o Senhor sabe até onde nós suportamos. Então, nós não vamos carregar um peso maior do que nós suportamos. Isso significa que nós vamos passar por aquela situação difícil e vamos vencer. E o Senhor vai nos dar a vitória lá no final. Amém, meus amados irmãos? Então essa é uma palavra que eu deixo para todos nós. Não vamos parar diante das situações difíceis, porque toda situação difícil, toda luta, seja ela na área familiar, seja ela na área do emprego, do trabalho, no convívio ali no ambiente de trabalho, seja ela na área da saúde, com uma enfermidade, ela tem hora para começar e tem hora para acabar. Mas uma coisa é certa, se nós permanecermos fiéis aos pés do Senhor Deus, confiantes, ali não culpando, mas ali confiante, clamando, buscando ao Senhor Deus força para suportar aquela situação, pode ter certeza que nós vamos receber a vitória da parte do Senhor no final dessa luta. Porque toda luta, toda prova tem um fim. Amém, meus amados irmãos? Então essa é uma palavra que eu deixo para todos nós, nesta tarde de quarta-feira. E que o Senhor Deus fortaleça cada um de vocês, meus irmãos. Assim como eu peço ao Senhor também força para me suportar os momentos difíceis. Porque os momentos difíceis são como um temporal. Ele vem derrubando árvores, ele vem arrastando casas, ele vem como um furacão. Mas ele passa, ele não permanece para sempre, ele passa. E depois que ele passa, vem um lindo dia, vem um sol bonito, vem um vento maravilhoso. E assim é conosco, entre nós e o Senhor Deus. Nós passamos lutas que o Senhor permite, mas essas lutas é para fortalecer nós. Para nós suportar ali fortes. Porque é assim que o Senhor quer ver nós. Fortes aos pés do Senhor, buscando força naquele que pode todas as coisas. Amém? Então essa é a palavra que eu deixo para todos nós, meus amados. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês.